Seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Aqui, Pastor Everton Ferreira, e nós estaremos te acompanhando nesse lindo processo de leitura bíblica. Esse ano você vai ler a Bíblia inteira. E por que eu afirmo isso? Porque nós estamos apresentando aqui para vocês um plano, uma forma, uma maneira que vai te ajudar a ler a Bíblia toda. Nós estamos lendo essa Bíblia 365 dia e noite, a Bíblia da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. A edição é NAA, que é Nova Almeida Atualizada, e ela tem um plano que ajuda as pessoas a lerem a Bíblia. Por exemplo, hoje, a leitura de hoje, que é a 27ª, só para vocês terem uma noção, muitas pessoas desistiriam de ler a Bíblia nesse trecho que nós vamos ler hoje. Nós estamos lendo Gênesis, Salmo e João. No trecho de Gênesis, nós vamos entrar hoje em genealogia. São nomes difíceis, nomes que geralmente as pessoas elas leem e falam assim, difícil. Ou então elas se cansam, a leitura fica um pouco cansativa, ou um tanto que cansativa, e a pessoa desanima. Porém, nós lemos um trecho, paramos, e aí vamos para Salmo. Ou seja, a leitura se renova. Paramos Salmo e vamos para João. A leitura se renova mais ainda. Aí a pessoa, no outro dia, ela volta para Gênesis, com a leitura descansada, com a sua mente renovada. E aí ela vai seguindo. Olha só que bacana esse plano anual de leitura bíblica. Mesmo que você tenha alguma dificuldade com algum nome, a gente está aqui para te ajudar. Nós também temos dificuldades, mas mesmo assim, nós vamos um pouquinho de cada dia, um pouquinho de cada vez. E aí a gente vai seguindo na leitura. Então vamos à leitura de hoje, 27º dia. Só um momentinho. Antes, se inscreve no canal. Tu não é inscrito no canal, não? Se inscreve aí no canal, se inscreve aí. E também dá o like, dá o colezinho aí e compartilha, assim que puder, para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. 27º dia, Gênesis 35. Jacó faz um altar em Betel. Deus disse a Jacó, levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar para ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam as orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chamava Alon Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele, você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele e derramou uma libação de azeite sobre ela.
Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. Descendentes de Israel. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Asser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Aram. A morte de Isaque. Jacó veio a Isaque, seu pai, em Manré, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Descendentes de Esaú. Aí, ó, vamos aí a galera. Bastante nomes. E aí a gente vai ler esse trecho, vai finalizar e vamos para Salmo. Aí o plano funciona muito, o plano de leitura bíblica. Mas vamos lá esse trecho. São esses os descendentes de Esaú, que é de Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oolibama, filha de Ana, filho de Zebeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Reuel. A Oolibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as mulheres e seus filhos e suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é de Edom, habitou no monte Seir. Essa é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tima era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz Amaleque. São esses os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá, Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são esses os filhos de Oolibama, filha de Ana, filho de Zebeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá.
São esses os chefes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes de Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Estes são os filhos que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes, Naate, Zerá, Samá e Misa. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Bassimate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, os chefes Jeús, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descendem de Oolibama, filha de Ana e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e esses são os seus chefes. Descendentes de Seir. São estes os filhos de Seir, o amorreu, morador da terra, Lotã, Sobal, Gibeão e Aná, Dissom, Esser e Dissã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Umã. A irmã de Lotã é Timá. São esses os filhos de Sobal, Alvã, Maate, Ebal, Sefu e Onã. São estes os filhos de Gibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Dissom e Oolibama, a filha de Aná. Estes são os filhos de Dissom, Endã, Esbam, Itrã e Querã. São estes os filhos de Esser, Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dissã, Uz e Arã. São estes os filhos dos amorreus, Lotã, Sobal, Zibeã, Aná, Dissom, Esser e Dissã. Estes são os chefes dos amorreus na terra de Seir. Reis e chefes de Edom. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bozrá. Morreu Joabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avide. Morreu Hadad, e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibor. Morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e em seu lugar reinou Ada. O nome da sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. Os chefes Tina, Alva, Jetete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar, Magidiel e Irã. Esses são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Amém. Então, em vez da gente ir em frente, né? A gente para, porque já foi bem denso, né? Bastante nomes difíceis. E aí a gente vai para Salmo.
que é como uma oração, né? Salmo 27. Vamos lá. Com Deus não temeremos. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ó, que lindo. A leitura flui. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Vamos agora a João, capítulo 12, a partir do versículo 27. Agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse, nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu, ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. A incredulidade dos judeus. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas
por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O resumo do ensino de Jesus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê em mim. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim, como o Pai me falou. Amém! Glória a Deus. Sempre vou comemorar. Pessoal, vocês estão de parabéns. Segue com a gente, um dia de cada vez, uma leitura de cada vez, e a gente vai avançando de passo em passo, de fé em fé. Se tu não é inscrito no canal, se inscreva, dá um like, compartilha. Nós também temos uma playlist da leitura anual da Bíblia. Você pode acompanhar os outros dias que você de repente não tem assistido. E também temos um grupo de WhatsApp silencioso, está aí o link na descrição do vídeo, porque nesse grupo nós mandamos o link, nós avisamos o horário de estreia da leitura, ajuda bastante, tá bom? A gente vai ficando por aqui, um abraço, até amanhã. Pra cima!